estamos participando hoje novamente para glorificar o nosso Rei, o Rei Jesus. E aqui estamos reconectados, judeus messiânicos e cristãos, e queremos junto preparar o caminho para a volta de Jesus. E esse primeiro cântico fala sobre isso, preparando o caminho para Jesus voltar, para o nosso Messias voltar. O Rei vem. E eu não sei se é a mesma com vocês, mas eu estou sentindo cada vez mais próximo à volta de Jesus, com todos os problemas no mundo, nas famílias, as tribulações pequenas e grandes que estamos enfrentando. Mas tudo isso prepara nós para ser fortes, para colaborar nesse plano maravilhoso do Senhor, a volta de Jesus com a noiva. Então, nós queremos cantar esse cântico, O Rei Vem. Vem, Senhor Jesus. O Rei vem, eis o clamor, ressoa no céu com fervor. A noite finda e eis tua noiva já se levanta em Israel. Ó, vem sem demora, vem já. Proclamando será, a justiça prevalecerá. Em Jerusalém o teu trono firmará e teu reino de paz se estenderá. Sim, vem, ó Senhor, vem já. Que eu quero saudar todo mundo com a paz do Senhor. Podemos saudar um ao outro com Shabbat Shalom. Agora, todo mundo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amém. A paz do Senhor. Shabbat Shalom. Amém. Shabbat Shalom. Que aprendemos Shabbat como Shalom. cristãos. Amém. Amém. Que aprendemos também de descansar nos braços do Senhor, que é o príncipe da paz. Então, nós queremos aprender a viver no Shabat, no descanso e confiar como Ele está guiando o nosso barco. Concorda? Amém. 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 Agora Amém. nós queremos cantar um cântico novo para o TJC2, mas fala sobre como Jesus foi saudado e recebido e morreu e ressuscitou o Rei dos Judeus, o Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Então, nós lemos já em Mateus, eu achei muito interessante, em Mateus 2, nós lemos, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, eis que vieram homens do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. É isso que queremos fazer hoje de manhã. Nós não viemos do Oriente, mas viemos o Ocidente, e nós queremos adorar esse Rei dos Judeus. Interessante que Jesus foi recebido de gentios, quem sabe esse foi o primeiro anúncio desse plano de Deus que os gentios também deveriam fazer parte
deste rebanho de Jesus, de Yeshua, o Messias. Então, Jesus foi saudado pelos reis magos e pessoas do Oriente, esperando as profecias se cumprir, que Deus tem dado. Ele morreu na cruz com essa placa: Eis Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, o nosso Rei. E quando ele será recebido de volta à segunda vinda, então ele será, nós queremos saudá-lo como Rei dos Judeus, nosso Deus, nosso Rei. Então, com esse cântico, queremos adorar, viemos para adorar esse Rei dos Judeus. Adoramos a ti, ó Jesus de Nazaré, honras ao Rei dos Judeus. Coroamos o nosso Rei de amor, honras ao Rei dos Judeus. A ti todo louvor seja dado, Senhor. Adoramos a ti, ó Jesus de Nazaré, honras ao Rei dos Judeus. Coroamos o nosso Rei de amor, honras ao Rei dos Judeus. A ti todo louvor seja dado, Senhor. Esse terceiro louvor já conhecemos, mas queremos adorar esse grande Deus que é maior do que qualquer problema, qualquer dificuldade que temos. Ele é o Criador dos céus e a terra. E queremos colocar os nossos corações nas mãos dele, porque o Deus de amor. Ó Santo Deus, Deus de Israel, ó Santo Deus, não há outro igual a ti. Tu criaste as estrelas e cada uma nomeada por ti. Ao chamá-las, te obedecem, nenhuma só vem a faltar. Deus forte, Criador, o nosso Deus. Ó Santo Deus, Deus de Israel, ó Santo Deus, não há outro igual a ti. Estendeste os céus, falaste e tudo apareceu. Tua destra fundou o mundo, a terra, o céu e o mar. Deus forte, maravilhoso, Criador. Ó Santo Deus, Deus de Israel, ó Santo Deus, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Ó Deus de Israel, nós estamos
tão privilegiados de estar junto neste rede de intercessão e cumprir os teus propósitos. Então nós pedimos, vem, Senhor, vem Espírito Santo, vem, ó Ruach HaKodesh, vem sobre nós hoje de manhã e guia esse tempo de intercessão para entender o que está no teu coração, Senhor, o teu lamento sobre o mundo caído que tu criaste com tanto amor e também esses planos de esperança e de amor, Senhor, que podemos entender o teu coração. Vem, Senhor. Muito obrigado por esse tempo, Senhor, esse tempo junto. Vem tomar o teu lugar, o teu trono, Senhor. Amém. Amém. Então vamos ouvir o Christopher. Bom dia, Christopher. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É realmente um privilégio muito grande estar com vocês, estar juntos, separados, com muita distância, mas juntos aqui. Graças a Deus por essa tecnologia e por nós podermos estar juntos mesmo, cada um na sua cidade, no seu lugar. E nós estamos aqui realmente para juntos orarmos, nós estamos aqui para unir as nossas vozes com um coração, com um espírito. Então, o Vailton vai apresentar, acho que vai ter um testemunho hoje, né? De um dos grupos de oração. Nós queremos compartilhar, queremos ser fortalecidos, nós oramos juntos aqui, mas nós queremos gastar alguns minutos antes da oração, sendo encorajados por testemunhos de outros grupos de oração, e depois também falar um pouco sobre os nossos alvos, para que nós possamos orar com entendimento, com unidade. Bom dia a todos, obrigado, Christopher. O testemunho de hoje vai ser o Bruno. Não sei, o Bruno já está por aí, né, Bruno? É um prazer estar aqui. Eu sou o Bruno aqui de Marília, onde eu moro e sirvo a Deus com a minha família, inclusive o nosso bebê João, que acabou de chegar essa semana, por isso se vocês ouvirem algum chorinho de bebê, não se incomodem. Mas é um prazer, né? Obrigado pela oportunidade. A minha participação vai girar mais em torno do que eu entendo para mim ser a importância do TJC2, né, do movimento. Eu vejo assim que o TJC2, né, não é apenas algo que está buscando o cumprimento de João 17. Eu vejo já como uma resposta da oração de Jesus, uma expressão da oração dele, né, acontecendo. E é muito interessante. Só pelo fato, né, de o TJC2 trabalhar também com a questão de Israel, com a questão do entendimento, né, do plano de Deus para Israel e para a igreja, já é muito importante, né? Essa semana mesmo, segunda-feira, eu fui ao supermercado e esbarrei lá com um rabino aqui ortodoxo aqui em Marília, um dos poucos judeus que tem aqui na nossa cidade, né? E o que era para ser só um shalom acabou virando uma conversa de mais de uma hora, na qual ele falou a maior parte do tempo, eu deixei ele falar, eu senti de Deus que devia só ouvir ele, né, em amor. E, assim, claro, como ortodoxo, ele fechado, contrário a Yeshua, mas, ao mesmo tempo, eu vi nele, assim, uma abertura, né, uma sede, uma fome de algo mais, de conhecer algo. Só que, infelizmente, ele teve, para vocês terem uma ideia, algumas experiências ruins, negativas em igrejas. Para você ver a abertura dele, ele foi em igrejas, ele recebeu o convite, se foi e tal, mas ele teve experiências negativas. Numa dessas idas, ele ouviu o pastor, começou a falar, não, porque os judeus negaram a Jesus e tal, falando na frente dele ali, né? Então, assim, há uma necessidade ainda tremenda, né, de instrução para nós, para a igreja, sobre Israel, realmente uma grande necessidade. E tem dois testemunhos que me inspiram bastante, que que me remetem ao TJC2, de dois que eu considero, né, dois heróis na fé. Um é não sei se você já conhece, já ouviu falar do pastor Yun, o irmão conhecido como Homem do Céu, né? O apelido dele é da China.
e eu li outro dia um livro dele. Outro irmão que me encoraja bastante, o testemunho que me remete ao TJC2, uma experiência que ele teve, é o David Wilkerson. E eu vou começar falando do irmão Yun, porque eu estava lendo o livro dele, ele contando a história dos irmãos na China, e todo aquele contexto de perseguição, de milagres também. E eu acho muito interessante aquele livro dele, porque olhando para a realidade deles, para o contexto deles, eu pessoalmente acredito que é um cenário muito possível no futuro, aqui no Ocidente, aqui no Brasil, não só em termos de talvez de oposição, de perseguição, mas também de manifestação do poder de Deus. Mas dois fatos que me chamam a atenção lá no livro dele: um é uma das muitas vezes que ele ficou preso e foi torturado, Deus deu um alento para ele quando ele se encontrou com o padre Yu na cadeia, né? Então ele teve um alento ali porque ele encontrou um irmão na fé, e o padre Yu, ele disse que no começo ficou meio resistente, né? Mas depois ele viu que esse pastor era um homem de Deus, então eles fizeram amizade. O pastor Yu definiu ele como um homem cheio de conhecimento, né? Conhecer hebraico, conhecia grego, conhecia muita coisa. E depois eles criaram uma amizade que continuou depois da prisão também, quando eles foram liberados. O pastor Yun presenteou ele com Bíblias, que lá na China é um item de luxo, né? Uma coisa muito difícil. Então, foi uma grande amizade. E outro fato é que esse irmão Yun, ele é um dos que, lá na China, idealizaram aquele movimento rumo a Jerusalém, né? Que não tem ligação com o TJC2 diretamente, mas eu sinto a vontade de falar esse fato, porque eu lembro que no evento do ano passado com os irmãos da Ásia, o Moses, eu lembro que o Moses comentou desse movimento rumo a Jerusalém também, né? Eu conheci o Moses, por sinal, lá em Jerusalém, quando eu estive lá em 2019, no outro evento não ligado ao TJC2, conheci ele, um rapaz mesmo apaixonado por Jesus, né? Então ele citou esse fato, o irmão Yun é ligado a esse outro movimento, e eu achei interessante que lá do outro lado do mundo, lá na China, Deus falando algo parecido com esse lado de cá, né? Rumo a Jerusalém, de volta a Jerusalém, né? Então achei muito interessante, e o TJC2 trabalha com esses dois aspectos, né? A unidade do corpo de Cristo, a unidade entre os judeus e gentios, no retorno do Senhor Jesus, nesse contexto da volta de Jesus, né? Essa unidade. Então, achei muito forte esse testemunho, também do pastor David Wilkerson, para concluir aqui. Eu li um livro dele, ele falava um livro conhecido da década de 70, A Visão, um livro bem conhecido, onde ele teve ali uma experiência, uma visão que Deus deu para ele sobre o fim dos tempos, sobre eventos que na década de 70 não estavam acontecendo, nem se imaginavam, senão é um absurdo imaginar, e que hoje já estão acontecendo. Então, acredito que o restante também vai acontecer. Mas tem um fato que ele fala ali no livro que achei muito interessante, que Deus mostrava para ele que no fim dos tempos haveria duas igrejas, a igreja falsa e a igreja verdadeira, né? A igreja falsa, que seria uma coalizão de igrejas protestantes com a igreja católica, e um monte de aberração acontecendo, mas a igreja verdadeira também, a união de evangélicos e católicos, e ali num só espírito, e vivendo ali como a igreja de Atos. Então, são dois testemunhos que me chamaram muita atenção, que me encorajam. Só para concluir agora mesmo, essa semana eu tive uma coincidência muito legal. Hoje acho que ela não vai estar aqui, que ela está viajando, mas a Ivone, eu conheci a Ivone essa semana. Tem um vídeo no canal do TJC2 Brasil, que é de um curso de hebraico. Aí tem uma moça falando, né, de um curso de hebraico, fazendo a propaganda, né? E, para minha surpresa, essa moça, Ivone, ela é norte-americana, mas ela mora no Brasil, mora aqui em Marília, mora aqui na minha cidade, e conheci ela numa outra reunião de oração. Acabamos nos descobrindo esse fato, né? Essa coincidência, né? E apesar de ter um vídeo com ela lá no canal, ela não conhecia ainda o TJC2, então eu resumi para ela, compartilhei com ela um pouco da visão. Hoje ela não pôde estar aqui, que ela está viajando, mas eu creio que em breve vai estar aqui com a gente também. Então, essas conexões que Deus proporciona para a gente, né? Então, é uma bênção, e a gente está vivendo um momento assim, eu creio que Deus está acelerando as coisas, né? Parece que Deus está conectando pessoas, Deus tem um propósito realmente nisso. Então, é isso aí, agradeço a oportunidade, é um privilégio fazer parte do que Deus tem feito.
Amém. Muito obrigado, Bruno. São testemunhos que nos encorajam, porque, como nós temos compartilhado, quem está fazendo essa obra, graças a Deus, não somos nós, é o próprio Deus que está fazendo. E a gente vê muitos sinais, muitas evidências da obra soberana, da obra de intervenção de Deus, Deus tocando em corações, juntando pessoas, fazendo com que algo dentro do plano dele aconteça. Graças a Deus por isso. Nós vamos, antes de falar um pouquinho sobre alguns outros alvos de oração, e quero compartilhar alguns textos rapidamente com vocês antes de orar, mas o Vailton vai também nos dar uma posição atualizada sobre a conferência do dia 27 de agosto, que tem sido realmente um grande foco das nossas atividades e das nossas orações. Realmente é algo que envolve todos nós, estamos juntos buscando realmente que seja uma data marcante, que seja um acontecimento marcante, estamos orando para isso, estamos fazendo, o Vailton tem toda uma equipe, está à frente de uma equipe que está trabalhando para divulgar, para preparar, para fazer tudo que tem que ser feito antes da data, mas nós sabemos que, acima de tudo, nós queremos a unção e a preparação de Deus, chamando as pessoas certas e também dando graça, unção para os palestrantes. Então, esse é um dos nossos grandes focos de oração. O Vailton vai nos contar mais ou menos como é que estão os preparativos, em que pé que nós estamos agora, faltando só um pouco mais de um mês para a conferência. Então, vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação rápida, só para ilustrar um pouco do que nós vamos conversar, ok? Só lembrando a equipe que está trabalhando forte aí conosco nessa direção, representando todo o grupo que está aqui, tá? Os 8 mosqueteiros que aí estão, Débora, Sueli, a Paula, a Ângela, o Clécio, o Dan, o Rafael e eu. Bem, na última reunião que nós tivemos aí juntos, nós comentamos sobre como estava a distribuição e a quantidade de pessoas que nós tínhamos inscritas para o evento até então. Então, na reunião do dia 18, nós tínhamos lá 267 inscritos e comentamos que desses 267 tínhamos 19 estrangeiros que representavam em 9 países. E comentamos também sobre a necessidade de orarmos para que tivéssemos representantes dos outros estados, onde até aquela data nós tínhamos 16 estados, mais o Distrito Federal. Então, hoje, como nós estamos? E aí eu mandei essa mensagem rápida para o grupo de trabalho, a Sueli já me mandou uma mensagem à noite dizendo, olha, esse número já está desatualizado, já cresceu 50 a mais, então esse número aqui, ele já superou os 400, então louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor, porque as respostas e as inscrições estão aumentando significativamente. Então, aqui nós temos um quadro de melhora em 30 dias de 40%, e a Sueli já está falando que esse número já está superando aí os 60%. Bem, e dessas inscrições que nós temos até ontem, tá? Tivemos também um grande crescimento aqui nos internacionais, saímos de 19 para 29, e de 9 países representados para 12 países representados. Ingressaram aqui, por exemplo, pessoas da Austrália, da Venezuela, da Itália. Então, não sabemos como, mas essas informações têm chegado a esses países e Deus tem sido grande e conectado essas ramificações para participarem desse processo. Como o exemplo aí do Bruno, né? Pessoas que nós não conhecemos, Deus nos põe em contato e Ele vai seguindo e fazendo o seu reino conforme é da sua vontade. Bem, e dos estados, nós saímos de 16 e agora estamos com 18 estados representados. Então, este mês, nós tivemos a entrada aqui de irmãos do Maranhão e também do Rio Grande do Norte. Da lista que a Sueli está atualizando,
eu pude ver também que nós temos irmãos de Tocantins também ingressando aí. Então, são mais 3 estados agregados aqui. Então, louvado seja o Senhor. Estamos trabalhando forte nesse sentido e Deus tem sido fiel dentro desse propósito. Claro que números não significam tanto, não é o principal para nós, mas certamente Deus está colocando as pessoas que Ele quer que ouçam a mensagem do que nós estamos trabalhando dentro do TJ. Bem, e quais foram os fatores que nós trabalhamos nesses últimos 30 dias aí, que ajudou a alavancar esse número de inscrições? Primeiro aí nós tivemos aí a ajuda do irmão Luiz, né? Fazendo um seminário de Israel e a igreja lá em Nova Iguaçu, isso foi no dia 2 de julho. Inclusive, ele lançou um livro lá, se vocês tiverem oportunidade de comprar e ler, eu terminei de ler esse livro, fui muito abençoado, O Relógio de Deus, né? Então, um livro que o Luiz lançou aí este mês, se vocês tiverem oportunidade, leiam, fala muito do que nós estamos vivendo e anunciando por aqui. No dia 8 de julho, nós completamos aí 50 dias para o evento. Então, nós começamos aí um processo de contagem regressiva, mandando essa mensagem a todos sobre o marco desses 50 dias para o Congresso, e essa contagem regressiva ela vai ser liderada aí pela equipe do Now Generation, principalmente aí capitaneado pela Débora, e vocês vão estar recebendo mensagens e em toda a mídia social, nós vamos estar colocando mensagens sobre essa contagem regressiva e aí vamos trabalhando para ver as inscrições que vão chegando. Outro ponto também importante, gentilmente aí a equipe do Revive Israel, do Ticum Global, nos cederam a listagem de associados, de pessoas inscritas em sua base, para nos permitir aí compartilhar o convite para esse congresso. Então, essa semana passada também nós enviamos os convites para pessoas que estão nessa base do Revive Israel e estamos tendo aí as respostas dessas inscrições. Bem, e para a próxima etapa? Para a próxima etapa, o que nos envolve? Nós vamos ter o que nós estamos chamando aqui de pré-congresso. E hoje vocês estão sendo informados e depois que nós fecharmos essa reunião de hoje, nós vamos mandar o convite para todos aqueles que estão inscritos. Qual que é o propósito? Nós temos 3 propósitos básicos com esse evento, tá? Vai ser um evento no dia 30/7, um sábado, das 10 às 11h30, 10h30 às 11h30, 1 hora só de evento aqui, onde nós vamos ter uma palestra rápida, um flash sobre unidade, 10 minutos, sobre reconciliação, unidade com Pedro Arruda, reconciliação com José Marion, e depois o papel do TJ ligando a reconciliação e a unidade com o Christopher. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é dar um panorama geral para já conectar aqueles que estão chegando e ainda não conhecem o movimento TJ, dar a oportunidade de fazer perguntas, porque vão ser flashes rápidos, e depois nós vamos ter a mesma quantidade de tempos para perguntas, para dúvidas, para colocações que as pessoas, porventura, tenham aí. E um terceiro ponto também importante é para a gente testar os recursos que nós vamos utilizar durante o evento principal, que vai ser no dia 27 de agosto, para verificar se tudo funciona bem e que correções nós precisamos fazer aí, ok? Então, reforço os 3 propósitos, dar um flash sobre o que vai ser o encontro do TJ, dar um espaço para perguntas, colocações e dúvidas, e também testar os recursos que nós vamos utilizar aí. Então, logo, todos vocês estarão recebendo este convite. Muito obrigado, Vailton e toda a equipe. Realmente eles estão fazendo um trabalho espetacular de preparação, de organização, de divulgação. Então, nós somos muito, muito gratos a Deus por cada pessoa, o próprio Vailton, que está organizando isso, chefiando essa equipe, e toda a equipe que tem se desdobrado nesses esforços. Muito, muito obrigado. Nós somos muito gratos a Deus por isso. Eu queria compartilhar com vocês rapidamente que Deus use a sua palavra para nos encorajar, para nos animar. Nós estamos aqui como um grupo de oração. Eu creio que a maioria de vocês
está engajado em algum grupo local de oração. Essa oração mensal é um encorajamento e um momento da gente concordar juntos, da gente renovar nossos propósitos, nossa visão, mas o trabalho mesmo é feito nos grupos que se reúnem, alguns se reúnem semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente também, mas os grupos locais, porque em grupos de 3, 4, 10 pessoas, você tem muito mais oportunidade de participar e de se envolver. E nós cremos que a força vem de Deus, a operação, a visão vem de Deus, as nossas estratégias vêm de Deus. Mas tudo isso é implementado e fortalecido pela oração. E eu queria só compartilhar com vocês rapidamente assim uma palavra que tem vindo para mim. Eu até estava lembrando que há poucas reuniões, não sei se há uns 2 meses, eu compartilhei sobre assim o descanso que nós temos em saber que a obra é de Deus, é Ele que está fazendo. Nós estamos orando e participando em algo que Deus está fazendo. O esforço, o suor não vem da gente, vem da força de Deus, né? Não por força, nem pelo poder humano, mas pelo Espírito de Deus. Então, essa foi uma palavra que eu senti de compartilhar com vocês. É meio que um outro lado da moeda, não contradiz, mas o encargo que eu sinto, assim, o chamado que eu sinto de Deus para nós hoje nós somos chamados para ser soldados, nós somos chamados para realmente nos colocar diante de Deus na posição que Ele deseja para efetuar a sua obra. Então, eu vou só citar alguns versículos rapidamente. Na Epístola de Judas, penúltimo livro da Bíblia, versículo 3, ele fala assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar. Tem uma tradução que fala assim, contender, a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, nessa carta de Judas, ele está falando que ele escreve com esse propósito para exortar que eles, que estavam lendo, os cristãos, os seguidores de Jesus, que eles se colocassem como soldados para lutar em favor da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, isso é um propósito bem abrangente, e nós estamos focando talvez em um aspecto, mas muitas vezes nós podemos pensar, e é verdade, o TJC2 não é todo mundo que vai se envolver, não é todo mundo que sente talvez um chamado para isso, mas, na verdade, nós estamos falando sobre algo fundamental, que é o novo homem, que é o propósito de Deus que precisa se cumprir de uma forma mais completa antes da volta de Jesus. Nós cantamos hoje sobre o retorno do rei, nós ansiamos pelo retorno do rei, mas ele morreu, diz em Efésios 2, para quebrar os muros de separação e formar um novo homem. E nós estamos, então, Paulo fala sobre o mistério que Deus abriu naquele tempo, falando sobre o mistério. Não é uma coisa particular, nós não estamos falando sobre um chamado ou um trabalho assim que somente algumas pessoas se interessem nisso, mas isso é algo fundamental para a igreja toda, para o plano de Deus. O outro texto que eu queria ler é Filipenses 1, versículo 27, que diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes
em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então, essa palavra, assim, essa exortação, vieram, assim, acho que o Espírito vivificou vários textos para mim, mostrando como nosso chamado quem fez, quem disponibilizou, quem alcançou a vitória, foi Jesus, na cruz. E ele continua, o Espírito Santo continua sendo responsável, mas ele nos chama para fazer parte de um modo, assim, é significativo, mas, ao mesmo tempo, nosso trabalho é simplesmente nos colocar diante de Deus. Mas é uma luta, é uma batalha. Nós estamos enfrentando a visão que Deus deu, que está nas Escrituras, é unidade. Unidade na igreja, unidade com os judeus messiânicos, unidade de todos os povos para receber Jesus de volta. Mas se você já se dispôs a se empenhar, como ele fala assim, a lutar por esse evangelho de unidade, por esse evangelho, por essa mensagem, você sabe que tem muita resistência. Nós, às vezes, falamos sobre resistência de fora, sobre perseguição, isso é uma realidade, mas tem muita resistência de dentro. A obra de Jesus na cruz foi para quebrar os muros de separação entre nós. Então, existe muita resistência e não somos nós que vamos vencer isso por nossa força. Então, somos chamados como soldados, mas a obra é de Deus. Mais um versículo está em 2 Pedro 1, versículo 10. Portanto, irmãos, esforçai-vos. Então, assim, é uma coisa interessante. Nós descansamos na obra de Cristo, descansamos na certeza de que é Ele que está fazendo isso, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma exortação, um chamado. Esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado. Algumas traduções falam vocação, mas eu gosto da palavra chamado porque eu acho que é muito importante nós entendermos que nós fomos salvos, fomos resgatados, mas tem um chamado de Deus para nós. Então, esforçai-vos cada vez mais por firmar. Esse chamado veio para nós, e agora eu sei que aqui esse texto de Pedro e os outros que eu li falam de uma maneira assim bem mais ampla sobre nosso chamado de fazer parte do povo de Deus, do Evangelho como um todo, mas mais uma vez eu quero dizer, embora a visão e a missão do TJC2 possa ser algo que nem todos, né? Eu sei que nem todos vão se envolver com isso, mas se você está aqui hoje, eu creio que você tem ouvido pelo menos um comecinho desse chamado para esse novo homem e para algo específico que Deus está dando para nós. É um chamado que muitas vezes começa como algo assim, meio baixinho, a gente escuta o som da trombeta, ou sei lá, algum tipo assim de som da voz do Espírito nos chamando, puxa, eu quero fazer parte, que coisa maravilhosa, a união de judeus e gentios, mas esse chamado, meus queridos, precisa ser cada vez mais forte. Então, esforçai-vos cada vez mais por firmar o vosso chamado e eleição, porque fazendo assim, não tropeçareis jamais. Então, eu peço ao Espírito de Deus que ele venha, que quando nós oramos juntos aqui, que nós sintamos o chamado de Deus para nós. Tem muitos empecilhos, tem muitas dificuldades, tem às vezes até retrocessos, às vezes sentimos que tínhamos alcançado algumas pessoas tinham se envolvido e depois essas pessoas deixam por algum motivo de se envolver. Nós temos tido pessoas com dificuldades de saúde, nós temos tido pessoas
com dificuldades talvez conflitos de atividades na igreja, enfim, Deus pode chamar alguém que estava mais envolvido aqui para se envolver em outro aspecto do trabalho de Deus, isso é perfeitamente normal, mas nós temos sentido algumas dificuldades para trazer os próprios judeus messiânicos para se unir não só conosco. Na primeira terça-feira de cada mês, nós temos chamado diferentes líderes messiânicos, mas alguns deles têm dificuldades com outros líderes messiânicos. Então, existem muitas dificuldades para que haja esse novo homem. E, finalmente, eu quero ler o texto de Efésios 6, que fala a respeito da nossa batalha. Se Deus está nos chamando para ser soldados, para fazer parte desse grupo que vai batalhar não com nossa força, não com nossa estratégia, mas Ele está nos chamando para entrar nessa guerra, para entrar nessa batalha. E você sabe que Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus. Vamos começar, não vou ler o texto todo, mas vamos relembrar, Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos, que Deus fortaleça cada um de nós nesta manhã. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vocês acham que o inimigo não sabe que nós estamos focando em algo que vai ser a derrota dele? Vocês não acham que vai ter empecilhos, obstáculos para vocês? Quantas vezes, quando a gente vai orar, a gente sente desânimo, sente falta de visão, de capacidade, de unção, falta de apoio, às vezes, de outros irmãos. Então, tem muitas ciladas. E então, a gente precisa ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E em seguida ele fala da armadura, que não é meu propósito hoje. Eu só queria lembrar que depois dele falar sobre toda a armadura, quem vai entrar na batalha precisa da armadura, precisa da verdade, precisa do capacete, precisa dos pés calçados, enfim, precisa da espada, do Espírito. Mas versículo 18, depois de falar sobre a armadura, o que você vai fazer? Você não veste a armadura para tirar foto, você não veste a armadura para ficar pensando sobre isso, você veste a armadura para entrar na guerra. E o que é a guerra? Versículo 18. Orem, pois que você coloca toda a armadura, orem. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, esse é o nosso chamado, queridos irmãos, de sermos convidados, convocados, recrutados pelo nosso general para entrar na batalha. É uma grande batalha. E agora só vou relembrar alguns dos nossos pedidos, mas vocês podem orar de acordo com o que Deus tem vivificado no seu coração. Mas, em primeiro lugar, nós estamos realmente focando nossas orações nessa conferência do dia 27 de agosto. Como o Vailton falou, nós já temos mais de 400 pessoas, então sabemos que às vezes a pessoa se inscreve e talvez no dia, por uma razão ou outra, acaba não participando. Vai acontecer isso, sempre tem um certo número que talvez no dia não apareça, não consiga participar. Mas nós estamos vendo, do jeito que nós estamos ainda, falta mais de um mês, nós estamos vendo que é bem possível que nós tenhamos mais de 500 pessoas. Essas pessoas, então,
já com esse número, nós podemos dizer que tem um número maior de pessoas que não conhecem o TJC2, que não sabem muita coisa, né? Vocês, com certeza, se inscreveram, então nós temos pessoas que estão acompanhando, que estão participando, colaborando, orando, mas nós vamos ter muita gente que não conhece, que foi despertado, que recebeu o convite, que achou interessante, que quer ouvir. Então, qual que é a nossa oração? Além de continuar orando para que o Senhor chame, para que o Senhor atraia, para que o Senhor toque nos corações. Mas nossa principal oração, agora, nesse momento, é: Senhor, que este evento, que esse tempo, que os palestrantes tenham sabedoria, que o Espírito Santo esteja presente, que as pessoas possam ser tocadas, não só assim, que coisa interessante, hoje eu participei de uma conferência e aprendi alguma coisa nova, ou reforçou alguma coisa que eu já acreditava, mas nós queremos esse chamado. Não é nós que queremos isso. O Espírito Santo quer pessoas chamadas, convocadas, pessoas que queiram se dedicar, pessoas que queiram lutar juntos. Né? Paulo e Judas e os apóstolos, Pedro, eles falam assim, juntos, lutando pela causa do Senhor. Então, tem uma grande causa do Senhor, que nós ainda talvez entendamos pouco, mas estamos procurando entender mais qual que é a causa do Senhor, como nós podemos participar. Então, nossa oração pela conferência. Segunda área de oração, por esses contatos que estamos fazendo com judeus messiânicos no Brasil. Nós temos sentido uma estratégia, uma direção de Deus, cremos que é de Deus, de nos abrir, de chamar, de convidar vários irmãos messiânicos no Brasil. E nós queremos que isso não seja assim, tipo, ouvimos do irmão Gilberto Branco, lá de São Paulo, ou de Maurício Ulisses, nesse mês de julho. Tá, que interessante, ouvimos dele. Não, nós queremos que isso seja o começo para um estreitamento, para uma cooperação, para a formação do novo homem. Mas tem muitos empecilhos, então vamos orar para isso, que o Senhor dê andamento, que o Senhor mostre os próximos passos, que haja unidade entre eles também. Terceira área que temos orado algumas vezes, pela geração mais jovem no Brasil, o Now Generation, né, os mais jovens. Nós temos tido, sim, sabemos que alguns deles têm passado por algumas dificuldades e situações específicas, mas vamos orar para que o Senhor levante um grande exército da geração mais jovem, que possa estar cada vez mais engajado, mais envolvido, e que o Senhor possa dar estratégias e direções para isso. E, em quarto lugar, nós estamos sentindo que uma das coisas que nós queremos cooperar para a formação do novo homem com oração, em primeiro lugar. Segundo lugar, estreitando nossos laços, fazendo contatos, nos envolvendo com eles. E, em terceiro lugar, uma coisa muito prática que nós temos começado a fazer é ajudando financeiramente esses grupos messiânicos, como nós já tivemos bastante contato com Daniel Woods e a congregação Beit Sar Shalom, em São Paulo, eles enfrentam muitas dificuldades, inclusive financeiras, e vocês têm contribuído, nós juntos temos contribuído para podermos ofertar. É uma coisa, você sabe disso, o Tiago fala assim, o que adianta você falar com alguém que está passando fome ou frio, falar assim, vá em paz, seja abençoado, nós amamos você, nós queremos te abençoar. O que adianta falar isso se a gente não põe a mão no bolso e ajuda a pessoa a não passar fome, a não passar frio? E o que adianta a gente abençoar
e dizer, irmãos messiânicos, nós estamos orando por vocês, se nós não estivermos dispostos também a ajudar. E eu vejo isso como assim, um horizonte muito grande, como em todas as áreas tem muitas necessidades. Então, vamos orar para que o Senhor toque em nossos corações, começando conosco, e alcançando muitos outros, para poder ofertar, para podermos ter recursos para ajudar esses irmãos. Nós estamos dando uma oferta mensal para o irmão Daniel Woods, mas estamos também mandando ofertas únicas para esses irmãos que estão compartilhando conosco uma vez por mês. E não temos, assim, até agora, nós não temos realmente recursos suficientes para isso. Assim, Deus tem providenciado, mas estamos ainda sentindo alguma dificuldade para poder fazer aquilo que sentimos que Deus deseja. Então, vamos orar para que Deus toque nos corações e para que esses recursos venham e que nós possamos ajudar. Muito bem. Então, nós queremos começar nosso período de oração. Eu vou pedir, desculpe o pedido de repente, mas eu vou pedir o Dan, que está aqui conosco, para fazer a primeira oração. O Dan tem sido uma pessoa assim, muito engajada, muito envolvido com os grupos de oração, tem colaborado, queremos abençoar a vida dele, de todos os irmãos da geração Now, mas eu vou pedir que ele comece nosso período com oração agora de manhã. Amém, Deus. Nós glorificamos o Teu nome, Pai, mais uma vez, mais um momento, Pai, que o Senhor está nos proporcionando de oração, de conhecimento um pouco mais daquilo que está no Teu coração, ó Deus. Sabemos que existem muitos pedidos, muitas necessidades, há grandes desafios, ó Pai, quando a gente fala daquilo que está no Teu coração, desse plano do TJC2, dessa visão de reconciliação, de restauração, de unidade. E, de fato, Deus, quando a gente olha, a gente se vê tão impotente, tão pequeno diante de tamanho plano, tamanha grandeza daquilo que o Senhor há de fazer, ó Pai. Mas, ó Deus, como Christopher comentou, nós cremos que essa obra é do Senhor, sabemos que o Senhor faz as coisas acontecerem de uma maneira tão peculiar, tão maravilhosa. E, ó Deus, por mais que muitas vezes estamos caminhando e parece que não estamos vendo resultados, nós sabemos, Deus, que o Teu Espírito está agindo. Sabemos que o Senhor, ó Pai, está levantando pessoas, o Senhor está despertando corações. Sabemos que o Senhor está, ó Deus, movendo, ó Deus, nas regiões celestiais, está vindo, ó Pai, ó Pai, até nós, até os nossos corações, este mover, e está, ó Deus, nos levando a compreender, ó Deus, gradativamente, ó Deus, aquilo que o Senhor tem no coração, ó Pai. Por isso, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, junto com os meus irmãos aqui, quero, ó Deus, interceder, quero orar, quero clamar, ó Pai, para que o nosso coração, ó Deus, possa ser reavivado, para que o nosso coração possa queimar, ó Deus, para que o nosso coração, ó Deus, possa, ó Deus, se escancarar mais ainda para essa ação do Senhor, ó Pai. É o Senhor que está agindo, é o Senhor que está despertando, é o Senhor que está levantando esse grande exército, ó Deus. E nós clamamos, ó Deus, clamamos por esse fogo em nosso coração, por esse arder em nosso coração. Clamamos, ó Deus, para que, ó Pai, em nome de Jesus, aquilo que, ó Deus, o Senhor já plantou em nós, aquilo que o Senhor já colocou em nosso coração, a gente não deixe morrer, a gente não deixe esfriar, mas, ó Deus, a gente permita que o Senhor continue mandando fogo, assim como o Senhor, ó Deus, fazia com que aqueles levitas precisassem, ó Deus, manter
manter aquela chama acesa, nós queremos manter essa chama acesa pela unidade, manter essa chama acesa pela reconciliação, manter essa chama acesa pela restauração, ó Deus, por caminharmos junto com os nossos irmãos judeus, por caminharmos juntos, ó Deus, dentro das mais variadas, ó Deus, denominações cristãs. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos para enxergar esse agir do Senhor, ó Pai. Deus, sabemos que o inimigo, ele tem se levantado, ele não está contente, ele não quer que caminhemos nisso, mas, ó Deus, nós queremos, ó Pai, entender e compreender o que, ó Deus, foi lido, ó Deus, em Efésios, que precisamos, ó Pai, orar, que precisamos suplicar, que precisamos clamar, que precisamos, ó Pai, interceder, ó Pai, por aquilo que está no teu coração, ó Pai. Deus, nós oramos nessa manhã, continue, ó Deus, a ministrar em nossos corações, continue, ó Deus, a nos levar a compreender, a discernir, ó Pai, o que o Senhor está fazendo nos dias de hoje, ó Pai. Deus, eu te agradeço por esses contatos, por essa aproximação que nós temos tido, ó Deus, dos nossos irmãos messiânicos, dos nossos irmãos judeus, em conhecer um pouco mais essas congregações, em conhecer um pouco mais da trajetória desses irmãos, ó Pai, e nós queremos, ó Pai, interceder por eles, para que também entre eles haja unidade, entre eles haja, ó Deus, um caminhar junto, entre eles haja um reconhecimento do ministério de um e do outro, ó Pai. Clamamos, ó Deus, clamamos para que os nossos irmãos também entre eles caminhem juntos. Ó Deus, essa é uma falha nossa também de não reconhecermos o chamado de outros irmãos, de outras congregações, e nós, ó Pai, temos, ó Pai, caminhado, ó Deus, e buscado isso no Senhor, esse reconhecimento, ó Deus, esse entender, ó Pai, ó Deus, daquilo que o Senhor faz através da vida de outros irmãos, de outras congregações, de outros ministérios, ó Pai. Então nós clamamos por nossos irmãos, por essas congregações judaico-messiânicas, para que haja essa unidade entre eles, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, no decorrer desta manhã, no decorrer dessas orações, que continuemos a ser despertados, que o nosso coração continue a ser, ó Deus, despertado pelo Senhor, para aquilo que o Senhor está fazendo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oração e concordamos com ela, Senhor. Estamos aqui, queremos ter esse um só coração que nós lemos em Filipenses 1, um só coração, uma só alma, uma só paixão. Senhor, realmente nós oramos, concordamos em oração, para que o Senhor acenda esse fogo, essa chama, e mantenha esse fogo aceso, Senhor, e que nós possamos cooperar, que nós possamos corresponder, que nós possamos, juntos contigo, Senhor, estar na posição. Nós não temos capacidade para vencer nenhuma batalha, mas como tantas vezes o Senhor mostrou nos tempos de Israel, que era só para eles estarem ali em posição e o resto o Senhor fazia. É isso que nós estamos fazendo hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Obrigado pelos outros que às vezes não podem estar aqui neste momento, mas que também estão firmes nessa posição. Obrigado por cada grupo de oração, que o Senhor levante mais grupos de oração, multiplique os grupos de oração, nós pedimos, para que nós possamos realmente juntos fazer essas súplicas subirem a Ti, Senhor. Ó Deus, e nós oramos, Senhor, para que o TJC2, nós juntos, que nós possamos cumprir o nosso chamado. Torna esse chamado mais claro, mais firme, torna esse chamado ardente e convicto em nosso coração. E que, ó Deus, que de alguma maneira o nosso testemunho de unidade, o nosso testemunho de abertura para as diversas congregações messiânicas e também para as diversas igrejas cristãs, que o nosso testemunho, de alguma forma, possa ser usado por Ti, que o Senhor nos dê realmente
uma unidade que possa ser contagiosa, que possa ser multiplicada, e que o Senhor faça algo novo e lindo, porque o Senhor morreu para isso, o Senhor morreu para derrubar essas barreiras e para produzir o novo homem. E nós oramos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a ti, nosso Pai. Nós te bendizemos nesse dia. Pai, somos teus. O Senhor disse que tudo é nosso, e nós de Cristo, e Cristo teu de maneira, Pai. E o que Jesus conquistou para nós é algo muito grande, é sem limites, e nós estamos envolvidos neste teu grande chamado, Pai, com judeus, gentios juntos. Isso é maravilhoso. Senhor, tão preciosa aquela música que fala que o Senhor chama as estrelas pelo nome. Quantos bilhões de estrelas, não sabemos nem imaginar. O Senhor chama cada uma pelo nome, e nenhuma te falta, Pai, em nome de Jesus. Se o Senhor conhece as estrelas, quanto mais os teus santos, os teus filhos, os homens nessa terra. Eis-nos aqui, chamados pelo nome, foi o Senhor que nos chamou. Estamos gratos, Pai. Gratidão, Pai. Mas, Pai, olha, nós queremos te pedir que o Senhor chame pelo nome, como o Senhor já tem feito, muitos aqui no Brasil, em todas as nações da terra. Convoque em nome de Jesus pessoas para se envolverem nesse trabalho de restauração da unidade do teu povo. Nós somos parte da tua noiva e nós temos certeza que a unidade do teu povo está em teu coração, Pai. E como Jesus já pagou o preço para derrubar essa parede de inimizade, nós estamos aqui na sua presença, Pai, confiando nesta obra efetuada por Jesus, com o sangue dele, selado pelo sangue dele. Nós estamos aqui reivindicando, em nome de Jesus, na tua presença, Pai. Oh Deus, a eficácia dessa obra aqui no Brasil, em nossos corações, entre todos nós evangélicos, os judeus crentes, entre todos nós, é poderosa essa obra, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor, com todos os seus recursos, toda a sua boa vontade, toda a sua disposição e graça, e poder, soberania, com todo o seu amor que o Senhor tem pela noiva de Cristo, pelo propósito de juntar todos em um só homem, com tudo isso que o Senhor tem, derrama sobre nós mais unção. Pai, nós não temos capacidade de nós mesmos, não temos, reconhecemos isso com toda alegria, Pai, com todo prazer na sua presença. Agora, Pai, o que o Senhor tem para nós queremos sim, tudo que o Senhor tem para nós, que Jesus pagou um preço altíssimo, é direito nosso. Nós queremos para ver esse povo se formando, esse novo homem se formando. Esse encontro que vai acontecer, Pai, é muito precioso, é muito, porque é um passo a mais. E nós queremos sim, em nome de Jesus, usar a autoridade que o Senhor nos deu, Jesus. O Senhor disse que nós estamos assentados contigo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio das trevas. Nós estamos acima, então, Pai, olha que nós, com as nossas mãos erguidas, em obediência à tua palavra, nos vestindo desta tua armadura maravilhosa para executar aqui a tua vitória sobre todo o plano do inferno, toda resistência, todo impedimento, todas as dificuldades que caiam por terra, agora na autoridade do nome de Jesus, aqui no Brasil. Tudo que se levanta contra esta unidade, repreendemos. Tudo que está se levantando contra esta conferência de 27 de agosto, nós repreendemos em nome de Jesus. Paralisamos todas as obras das trevas e nós liberamos os seus anjos na autoridade do nome de Jesus, Pai. Queremos muito agir dos teus anjos para que isso aconteça, essa conferência aconteça na mais perfeita paz e vontade do nosso Pai. Abençoamos, nossas mãos também estão aqui para abençoar o Christopher, toda a equipe dele, o Baildo, todos, Pai, não vou citar nomes, o Senhor sabe todos, aqueles que vão ter esse pré alguma coisa, para esse teste, para tirar essas dúvidas, no material também, como vai usar, para não dar problema na internet, os testes. Capacita tudo isso, Pai. Pai,
Se tudo é nosso, nós queremos desfrutar de tudo que é nosso, em nome de Jesus. Os recursos aqui, a tecnologia dos homens, dos anjos, da sabedoria do Espírito Santo para os nossos irmãos, tirarem as dúvidas, tudo. E para a conferência também de 27 de agosto, vitória em nome de Jesus. Pai, atrai nosso coração. Flecha o nosso coração, Pai, com aquele mesmo sentimento de Paulo. Paulo já está contigo, e nós que estamos aqui na terra, para que o nosso coração, Pai? Não é para ser flechado pela tua vontade? É como o nosso irmão Christopher falou, nem todos vão ser envolvidos nesse chamado, nem todos, mas aqueles que já estão sendo chamados, flecha, Pai, flecha mais intimamente, mais poderosamente, mais profundamente, com aquele mesmo sentimento que Paulo tinha, risca ter meu nome, que seja nada, mas que veja o povo de Deus unidos, judeus, chama os judeus um por um, Pai, chama pelo nome. Agora, nós estamos aqui, Pai, na tua presença, e o Senhor está de olhinhos atentos para nós, e os teus anjos, olha, trabalhando, é nisso que nós cremos, é nisso que está o nosso coração, nessa grande expectativa, que o Senhor é Deus que ouve, e quando é segundo a tua vontade, o Senhor não pestaneja, o Senhor trabalha a favor daqueles que confiam em ti. Gratidão, Pai, gratidão, gratidão, e toda honra e glória e louvor para Jesus. E expectativa, Pai, tira a distração aqui da nossa sala, Pai, tira toda a distração aqui da nossa sala, em nome de Jesus. Dá graça aos irmãos de abrirem essas telinhas aí, que são preciosas, cada voz, cada fala, tem preciosidade nessas regiões celestiais, Pai. Em nome de Jesus, tudo que tenta impedir o avanço da tua obra de unidade, nós repreendemos. Nós queremos a alegria de Deus em nosso coração, a unção de Deus em nosso coração, a voluntariedade de Deus em nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Pai, Senhor, eu peço que abençoe essa conferência agora, no final deste mês, dia 30, Senhor, em preparar nossos corações para receber a bênção e que tudo dê certo, Senhor. Abençoe os 3 palestrantes, que eles possam compartilhar direto do céu para o nosso coração. E especialmente eu quero repetir essa oração, essa intercessão, Senhor, que tu vens poderosamente sobre esse congresso no 27 de agosto, Senhor. É uma oportunidade ímpar de convidar nossos líderes, padres, pastores, os nossos líderes, Senhor, que eles possam entender da fonte desses grandes homens de Deus, esses 4, Senhor, Johannes e Marty, e Dan Juster e Brian Cox, Senhor, que eles possam falar livremente do teu coração. Eu também intercedo, Senhor, pela técnica, a parte técnica, que frequentemente o inimigo vem uma distração, ou empecilho, ou probleminho, Senhor, técnica, e eu peço também o teu sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro sobre toda essa parte, e também eu intercedo pelos tradutores, Senhor, que eles sejam ungidos do inglês para o português, que eles possam pegar cada palavra de transmissão e que os nossos líderes, todos que estão conectados nesse dia, Senhor, possam receber uma bênção. Eu louvo, Senhor, nós louvamos a Ti pelos 400 e poucos que já estão inscritos, mas, Senhor, que mais entram, que mais pessoas possam entrar nesta bênção, Senhor, e que possa inflamar nossos corações novamente, Senhor, e também encorajar outros também de juntar nesse nobre tarefa, esse chamado de Deus, do teu trono, do teu coração, Senhor, de interceder e formar um novo homem, Senhor, aqui no Brasil e em todo o mundo, em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach. Amém. Pai, em concordância com a oração dos meus irmãos nessa manhã, nós oramos, Senhor, na formação desse novo homem, Pai, que está proposto na Tua palavra, que o Senhor mesmo
deixou escrito para nós em Efésios 2, Senhor, que em unidade nós formemos esse novo homem, em unidade com os nossos irmãos judeus messiânicos, que o Senhor nos una, Senhor, cada vez mais. Eu oro especificamente para que em cada cidade representada aqui, o Senhor gere uma oportunidade, Senhor, para nos conectarmos, ó Deus, com irmãos judeus, messiânicos e não messiânicos, para que em amor, Senhor, nós possamos ser tocados, nós possamos ser esse elo de unidade com os nossos irmãos. Senhor, una-nos, Senhor, aos judeus das nossas cidades, Pai, que nós possamos nos encontrar como testemunho do irmão no início, nos supermercados, nas praças, que o Senhor mesmo nos coloque em contato com os irmãos judeus, nossos irmãos mais velhos. Eu oro também, Senhor, pela conferência e pela pré-conferência, Senhor, que o Senhor esteja, Pai, cuidando de cada detalhe. Eu oro, Senhor, para que os palestrantes sejam ainda mais tocados pelo Senhor e que nessa conferência, Pai, a geração mais nova possa ser verdadeiramente tocada de forma profunda e se una, Senhor, se juntem ao TJC2, se juntem a esse movimento de oração global pela unidade entre gentios e judeus. Senhor, levante uma geração de homens, mulheres, adolescentes, jovens e até crianças que têm o coração queimando com o encargo de orar pela unidade entre judeus e gentios, para preparar um caminho para que o Senhor volte e reine sobre toda a terra. Pai, que essa conferência possa despertar essa nova geração de intercessores, de homens e mulheres que irão se colocar na brecha, de jovens que irão se colocar sobre os muros de Jerusalém para orar pela salvação, para orar para que os judeus reconheçam Jesus. Então, Pai, traga a revelação do teu coração aos irmãos que estarão palestrando. Traga aquilo que está no teu coração para esse tempo, Senhor, e que eles sejam usados no poder do Espírito Santo para incendiar as pessoas que estarão ali, com o encargo de Paulo, Senhor, para orar pelos judeus e para que a oração de Jesus, a última oração feita por ele em João 17, se torne uma realidade, se torne acessível, e Efésios 2 se cumpra cabalmente entre gentios e judeus. É a oração que te fazemos, Senhor, crendo na resposta, porque as tuas promessas não falham, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Nós também continuamos orando por esse evento, Senhor, em agosto, clamando para que cada estado esteja representado ali, Senhor. Já temos 18 estados, Pai. Mas nós queremos, Senhor, te honrar, nós queremos te glorificar como nação, Pai. Nós queremos, Senhor, que cada estado, Senhor, esteja engajado, Senhor, nesse teu propósito, Senhor, de unir os gentios e os judeus, Senhor, de unir a tua igreja, porque tu tens uma igreja só. Então nós clamamos, Senhor, que esses estados que ainda não têm representação nesse evento, Pai, sejam despertados por ti, Senhor. Que tu os encontres, Senhor, que tu os convenças, Senhor, que tu os chames, Senhor, como hoje ouvimos, Senhor, o teu chamado, Senhor,
que tu vá chamando, Senhor, irmãos que vão, Senhor, entender o teu propósito nesse assunto, Senhor. Nós clamamos, Pai, por um representante, Senhor, ao menos um representante de cada estado, Senhor. Libera agora, Senhor, libera agora mentes e corações, Senhor, para se engajarem nesse teu propósito, Senhor, de conhecer o trabalho do TJC2, Senhor, e de se engajar, Senhor, de ter oportunidade de participar, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, que nossa nação possa estar, Senhor, completamente envolvida, Senhor, na Tua oração, Senhor, de unidade, na Tua oração de formar o novo homem, na Tua oração mesmo, Senhor, de nos reconciliar, Senhor, uns com os outros, Senhor, e sermos, Senhor, reconhecidos no mundo, Senhor, como aqueles que andam em unidade, como aqueles que Te amam, como aqueles que amam uns aos outros, Senhor, nós sermos conhecidos pelo amor que temos por Ti e pelo nosso próximo, Senhor. Desfaz, Senhor, desfaz todos os muros, desfaz as barreiras entre nós, Pai, e Te pedimos isso. Chama, Senhor, representantes de todos os estados dessa nação, Pai, para estarem, Senhor, nesse evento e serem por Ti convencidos, Senhor, e poderem, Senhor, cooperar com a Tua boa obra, Senhor, cooperar com a Tua obra nesta nação, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Querido Pai de amor, eu quero lembrar agora nesta manhã essa Sua palavra tão forte, Senhor, como foi orado aqui, em concordância com todos os irmãos, Pai, e foi orado, o pastor Christopher falou sobre nos posicionarmos, e nos posicionando, nós estamos obedecendo a Deus. Em Malaquias 4:2, o Senhor diz, mas para vocês, os que me obedecem, nascerá o sol da justiça, trazendo com ele a salvação. Vocês serão libertados e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto, e pisarão os perversos, como se eles fossem cinzas naquele dia que preparei, diz o Senhor do universo. Pai, esses irmãos aqui, que se organizaram, que estão no planejamento, Pai, se posicionaram. Nós também estamos posicionadas há tantos anos, Pai, desde 86, quando eu ouvi aqueles pastores na Escócia, num congresso de intercessão profético internacional, para que todos sejamos um. Voltem às suas nações, ocupem os espaços de poder e lembrem-se deste chamado sempre. Então, Pai, o privilégio de morar em Curitiba e de ter a pequena Canaã aqui, com as irmãs evangélicas de Maria, Senhor, tem me fortalecido, tenho estado posicionada também, embora eu não consiga levar para todos os irmãos da minha igreja local, mas eu vejo que devagarinho a gente vai conseguindo, Senhor, um a um, Pai. A gente não pode desprezar os pequenos começos, é isso nos traz alegria. Então, Pai, eu levanto essa promessa nesse dia, que nós saltaremos de alegria, que nós pisaremos, Pai, o inimigo, todos esses inimigos que tentam se interpor como raposinhas que vão tentando destruir a vinha que está crescendo e que está florescendo. Todo esse trabalho do TJC2, Pai, todo o trabalho dos irmãos que têm estado na brecha, junto com todas essas equipes nos estados, Pai, que têm abraçado essa causa, Senhor, e em concordância com todos, Pai, eu quero declarar vitória, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, em tudo que nós pedimos. Seus caminhos são muito mais altos, muito mais profundos do que os nossos, e o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor, infinitamente mais do que nós estamos pedindo por essa conferência, Pai, e que todos os obstáculos serão destruídos e pisados e se tornarão cinzas debaixo dos nossos pés. Eu creio, em nome de Yeshua e Amashia. Deus continue abençoando
todos aqui, Pai, que estão envolvidos. Amém. Concordando com a oração, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de poder te servir. Senhor, torna-nos sensíveis à tua voz, à tua impressão, para que possamos lançar o convite para aqueles que ainda não o receberam. Senhor, às vezes achamos que estamos fazendo tão pouco, mas Tu me faz lembrar, Senhor, da oferta da viúva no gasofilácio, Senhor, o quanto o Senhor valorizava aquela oferta. Que ninguém aqui, Senhor, se sinta, Senhor, preterido, pelo contrário, mas que, Senhor, nós possamos oferecer o melhor que nós tivermos, para que os teus planos se concretizem exatamente como o Senhor planejou. Senhor, inspira-nos 24 horas por dia e não nos permita tomar nenhuma decisão humana contrária à tua vontade, mas torna-nos sensíveis ao teu chamado, à tua voz, qualquer coisa, Senhor, que nós pudermos fazer, Senhor, para colaborar, Senhor, com o sucesso, Senhor, com aquilo que o Senhor tem planejado para esta luta, para esta guerra. Senhor, que possamos prontamente obedecer, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Ajuda-nos nisso, Senhor, e gratidão, como foi orado aqui, pelo privilégio, Senhor, de fazer parte destas coisas. Capacita-nos, habilita-nos e que possamos fazer isso, Senhor, como pura expressão de amor e gratidão, Senhor, por Ti, pelos nossos irmãos judeus, pela Tua noiva, pela Tua igreja, em todo o tempo. E, Senhor, nesses dias tão barulhentos, tão cheios de atividades, nós também Te pedimos, ajuda-nos a discernir, Senhor, aquilo que verdadeiramente importa, que seja o seu sim, que seja o seu não. Não nos deixe, Senhor, nos entregar a atividades estéreis, a distrações estéreis, ainda que lícitas, Senhor, mas, Senhor, que não dará frutos em nenhum momento, que o Senhor não planejou para nós. Às vezes até convites, Senhor, Senhor, são nos apresentados. Senhor, ajuda-nos a discernir aquilo que está no teu coração para cada um de nós, para a tua igreja como um todo, para que não venhamos, Senhor, nos distrair com aquilo que não está no teu coração. Senhor, aquilo que é contrário à fé também é pecado, Senhor. Por isso, ajuda-nos, Senhor, nesses dias tão conturbados, tão barulhentos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. E obrigada, Jesus, por essa manhã, onde podemos estar reunidos num só coração, numa só fé. E muito obrigada, meu Deus, que o Senhor deseja tanto que estreitemos os nossos laços contigo. Em primeiro lugar contigo, Senhor. Que esses laços sejam tão firmados que nada poderá nos separar desse amor e nem da tua pessoa, Jesus. E assim como tu queres estreitar os laços conosco e nós contigo, que também nesse chamamento que o Senhor nos chamou, nos vocacionou, Senhor, que é um privilégio tão grande, podemos estreitar os laços com os judeus messiânicos. Obrigada, meu Deus, que essas conferências mensais têm sido bênção para nós, têm sido bênção para mim, Senhor. Assim, espraiando mais e mais, Senhor, tantas coisas desconhecidas ainda ao nosso coração, ao nosso entendimento, do que se passa entre uma comunidade judaica messiânica, Senhor. Muito obrigada, e nós queremos também não nos esquecer de orar por eles, de abençoá-los com a nossa oração, abençoá-los financeiramente, Senhor, para que também possamos sentir o verdadeiro corpo de Cristo em ação. Muito obrigada, meu Deus, e que o estreitamento desses laços contigo
e é uma consequência do estreitamento dos laços com os nossos irmãos messiânicos e com os nossos irmãos de nossas próprias congregações. Te agradecemos, Senhor, louvamos o teu nome também, que o Senhor nos chamou para uma batalha, que o Senhor nos levou para sermos soldados de Cristo, que o Senhor nos fez um chamado tão especial, Senhor, e que nós queremos estar lutando em favor da fé. E obrigada que o Senhor não nos deixa desarmados, mas que podemos, nessa luta, Senhor, nessa luta do nosso cotidiano, do nosso ministério, do TJC2, empunhar todo o armamento que o Senhor tem disponível a nós. Obrigada, meu Deus. E que a gente não esqueça nenhum só da armadura, porque deixando uma só armadura de lado, Senhor, é justamente ali que o inimigo pode nos atacar. Então, ajuda-nos a nos cobrir desta armadura dos pés à cabeça, para que possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, em tudo aquilo que o Senhor nos chamar. Louvamos a Ti, meu Deus, louvamos a Ti, nós queremos ser fiéis nesta batalha, nesta luta contigo, não Te abandonar, meu Deus, e não abandonar aquilo que o Senhor, com graça e com bondade, com amor e misericórdia, nos chamou, para estarmos orando por este novo homem, que Jesus já derrubou esta muralha, e Te agradecemos, Senhor Jesus, que o Senhor já fez tudo, já está tudo consumado, mas existem tantas vezes barreiras e muralhas dentro do nosso próprio coração, que todas essas muralhas sejam caídas, sejam destruídas, Senhor, para que a unidade, a verdadeira unidade pela qual Cristo orou em João 17 aconteça, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Muito obrigada, meu Deus. E orando também pela conferência, quero te pedir e clamar para que todos os palestrantes sejam, Senhor, cheios do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, e com toda a sabedoria possam falar, Senhor, com autoridade diante de Ti, diante das pessoas. Essa autoridade que Jesus nos outorgou, e que haja entendimento àqueles que vão ouvir a palavra, que vão ouvir essa conferência, que haja um entendimento e que barreiras possam cair, Senhor, enquanto ouvirem essa mensagem que talvez é desconhecida para muitos que vão participar. Deus, assim como o Senhor revelou a nós, o Senhor pode continuar revelando a tantos outros que ainda não conhecem esse mistério tão maravilhoso do novo homem. Obrigada que o Senhor já nos revelou e queremos aprender mais e mais. Ó Deus, muito obrigada. Abençoe o TJC2, abençoe o TJC2 do Brasil e no mundo, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a honrar o Teu nome, a honrar a Jesus, a honrar o doce e amado Espírito Santo. Muito obrigada, que podemos infinitamente mais, como já foi orado, daquilo que pedimos e oramos. Ó Deus, muito, muito obrigada, em nome do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estar, Senhor, com os meus irmãos, Pai, online, Senhor Jesus, e vendo, Senhor, a frequência, Senhor, e dedicação, Jesus, daqueles que têm disponibilidade, Senhor, de estar aqui, Senhor. Obrigada por aqueles que têm o coração, Senhor, inteiro, Senhor Jesus, com o TJC2, Pai, mas por motivos N, Senhor, não podem estar assim, ó, aqui, Senhor, conosco, Pai. Somos gratos a Ti, Jesus, por cada irmão, Pai, que decidiu, Pai, se envolver, Pai, que decidiu, Senhor, disponibilizar, Senhor, um tempinho, Senhor, da sua vida, Senhor, para fazer parte dessa visão, Senhor, para fazer parte, Senhor Jesus, deste trabalho, Senhor Jesus, rumo, Senhor Jesus, à volta de Cristo, Pai. Jesus, nosso coração, Senhor, clama a Ti, Jesus, nossos olhos se voltam para o Senhor, Jesus, para aquilo que o Senhor tem planejado, Senhor, para aquilo que o Senhor sonhou, Pai, para a sua noiva, Jesus, e somos cooperadores, Senhor, desta obra, Senhor Jesus.
Usa, Senhor, a cada um de nós, Pai. Usa a minha vida, Senhor, para o teu plano, Senhor, para aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, individualmente, Senhor, nas nossas cidades, Senhor Jesus, no nosso dia a dia, Senhor Jesus, como nosso irmão testemunhou hoje, Pai, uma oportunidade, Senhor, dentro de um mercado, Pai, que simplesmente, Senhor, dar ouvidos, Senhor Jesus, para uma pessoa, Senhor, que tem um coração, Senhor, voltado, Senhor, para a tua palavra, Senhor, e tem sede do Senhor, Pai. Nos dê, Senhor, sabedoria, Senhor Jesus, para observar, Senhor, e atender a essas oportunidades, Senhor Jesus, e sermos, Senhor, ajudadores, Senhor, e não aqueles que atrapalham, Senhor, a tua obra de acontecer, Pai. Jesus, nós queremos, Senhor, abençoar, Jesus, nossos irmãos judeus messiânicos, Senhor, que têm trabalhado, que têm suado, Senhor Jesus, que têm tido conflitos, Senhor, entre eles mesmos, Pai, mas que a tua palavra, Senhor, permaneça, Jesus. Como Christopher falou, Senhor, de se manterem, Senhor, como soldados, Senhor Jesus, que a armadura de Cristo, Senhor, seja, Senhor, o nosso escudo, Senhor, em todos os momentos, Pai. Que os nossos irmãos judeus, Senhor, possam se lembrar, Jesus, da armadura do Senhor Jesus, Pai, do sangue de Cristo derramado, Senhor, que é sobremaneira, Senhor, mais do que suficiente, Jesus, para derrubar, Jesus, todas as muralhas, Senhor, que o inimigo, Senhor, tenta levantar, Pai, e que nossos irmãos se sintam fortalecidos pelo Senhor, Pai, e que nós, Senhor, realmente sejamos não pedras de tropeço, Senhor, mas, Senhor Jesus, que nós sejamos como pontes, Senhor, e como rios, Senhor, que vão fluir, que vão andar, Jesus, e que vão ir rumo, Senhor, à fonte, Senhor, a fonte de vida que é o Senhor, Pai. Somos muito gratos a Ti, Jesus. Sou muito grata a Ti, Jesus, de poder fazer parte disso, Senhor Jesus. E com todos esses irmãos que estão aqui, Pai. Obrigada, Jesus. Amém. Quero te louvar, Senhor, nessa manhã também, junto com os meus irmãos. Te louvar pelo amanhecer, né? Pela nossa noite de sono, pelo repouso, pela proteção de Deus, Senhor. A gente te agradece, né? Das nossas casas. O Senhor guardou o nosso sono, Senhor, no nosso hemisfério onde nós moramos, o sol nasceu, Senhor, e o sol tem aquecido a terra, Pai, louvado seja o seu nome, Senhor. São coisas que tem um ciclo natural, mas é o sobrenatural que determinou o natural, Senhor. Então, o seu nome bendito, Senhor Deus, porque essa nossa reunião, esse nosso encontro, ele estava no seu coração, Senhor, e nós estamos aqui, né, com saúde, Senhor, vivos, com saúde, porque o Senhor determinou dessa forma. O Senhor cuida de todos os detalhes, Pai. E a gente quer cuidar das tuas coisas também um pouco. Nós nos preocupamos com as tuas coisas, Senhor, e a visão do TJ é uma das coisas, Senhor Deus, né? Senhor, é uma das pontazinhas, uma das linhas, Senhor, que o Senhor tem agido, Pai, em todo mundo, e a gente quer orar nesse sentido, Pai. Tenho pensado nesses dias e reparto isso em oração com os meus irmãos, para que nós cristãos, né, para que a igreja, Senhor, o Senhor possa dar olhos para nós, Senhor, e ouvidos para nós, para a gente entender direitinho, para a gente ter a revelação direito, Senhor, da visão do TJ, da necessidade, Senhor, da reconciliação, né, de judeus messiânicos e gentios cristãos, a necessidade, Senhor, isso como um pré-requisito, Senhor. Muitas coisas precisam ser restauradas para que Jesus volte, Senhor. E essa é uma das coisas, Pai. Uma das coisas que tem necessidade de ser restaurada é a comunhão que foi perdida lá no início, nos primeiros séculos, Pai. A gente pede para o Senhor, por favor, Deus, que o Senhor possa abençoar, continuar abençoando essa reconciliação, nos ajudando, Senhor. E tenho pensado nesses dias, né, Senhor, assim, toda vez que eu vou orar pelo TJ, vem aquela passagem de Gamaliel, né, Senhor? Sabe, que chamou a atenção dos religiosos para que eles não fossem pegos lutando contra Deus. Então eu peço para ti, Senhor, por favor, Pai, que nós cristãos, né, os judeus já são tão perseguidos, Senhor,
tão perseguidos, os judeus são na mídia perseguidos, na educação perseguidos, né, Senhor, na política perseguido, Senhor, de tantas as formas, né, são chamados de, Senhor, de apartheid, estado de apartheid, é tanto ataque a Israel, Senhor, que o Senhor faça e nos ajude a entender, nós cristãos, que a gente não se coloque, sabe, que a igreja, Pai, que a gente não se coloque também contra Israel, contra os judeus, e, em última análise, né, Senhor, contra o seu propósito, contra a sua escolha, Pai. Oh, Deus, oh, Senhor, por favor, Pai, abra os nossos olhos, não deixe que nós sejamos cristãos antissemita, cristão antisionista, Senhor, misericórdia, cristão antijudaico, Senhor, falando contra o Estado de Israel, ministrando, ensinando. Senhor, não estou julgando, não, eu estou pedindo misericórdia, Pai, misericórdia de nós, misericórdia da igreja, Senhor. Por favor, Pai, a gente pode ter ouvido e não está ouvindo, nós podemos ter olhos, não está enxergando, Senhor. Deus, nos ajude a não sermos pegos, ajude a igreja a não ser pega lutando contra Deus, Pai, lutando contra a sua orientação, contra a sua escolha, contra o seu plano, Senhor. Que sério que é isso, Pai, como isso é sério, e a gente pede que o Senhor nos ajude, Pai. Ajude os líderes da igreja cristã, Senhor, ajude todos os líderes, todos nós, ajude, Senhor, com sonho, com visão, Senhor, o que for necessário, Pai, para que a gente tenha esse equilíbrio, Senhor, equilíbrio da igreja, Pai, de se humilhar, de orar, de buscar a Deus, sabe? Senhor, e perguntar, Senhor, o que o Senhor tem nisso, né? Senhor, não deixe que a gente pense que a visão do TJ, né, não é essa coisa, sabe? Pai, como eu já li, eu já ouvi um pouco, deixa a gente triste, Senhor. Falei, isso é mais um modismo de palavras hebraicas, sabe, Senhor, assim? De falar shalom, de falar yeshua, Senhor. Essa reconciliação é muito mais do que isso. A visão do TJ não é um modismo, não é mais uma atividade na igreja, não é. A gente não acredita que não é desse jeito, Pai. Que o Senhor possa, e nós não estamos falando de Senhor de jeito nenhum, sabe? Criticando, nada disso. É pedindo, Senhor, misericórdia. Colírio para nós, colírio, Pai. Pinga colírio nos olhos da igreja, Senhor. Pinga colírio nos nossos olhos, nos ajude a enxergar, tira o embaçado das nossas vistas, para que a gente contribua com o seu reino, Senhor. Contribua com o seu reino. Guia as tuas ovelhas. Nós todos somos ovelhas do seu pasto, né, Senhor? Então, o pastor, Senhor, ele tem o cajado, que só toca de levinho na ovelha, né, Senhor? E guia a ovelha onde quer. Mas se a ovelha é teimosa, Senhor, o cajado serve para dar umas pancadas na cabeça também, Senhor. Então, Deus, nós pedimos para o Senhor e autorizamos, Pai. Sabe, se a gente não tiver reconhecendo os toques que o grande pastor dá devagarinho em nós, Senhor, nós permitimos e nós precisamos e nós pedimos, Senhor, bate na nossa cabeça, mesmo suavemente, né, com todo o seu amor, o Senhor é sempre assim, mas corrige o nosso rumo, Pai, por favor. Isso é tão importante, faz parte do seu propósito, Senhor. Isso faz parte do plano eterno. Isso tem a ver com o retorno de Jesus, com o reinado de Jesus, com Maranata, né, com a vinda de Jesus, Pai. Nos ajuda nesse sentido, nós clamamos e oramos a Ti. Por favor, Pai, a gente agradece por tudo que já tem sido feito. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. O TJ tem expandido nos continentes todos, né? As cartas, o que a gente lê, Senhor, é muito jóia, assim, tem expandido muito, Pai. E a gente agradece por isso. Mas nós não queremos ser oposição. Não deixe, Pai. Não deixe que a igreja seja oposição aos teus propósitos, Senhor. Por favor. A gente ora isso também e agradece a Deus em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
Amém. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. E o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Gade até Gezer. Pai querido, queremos essa direção, Deus, assim como o Senhor deu sabedoria e deu a direção para Davi. Primeiro ouvir a tua instrução, Deus, para depois entrar em ação. Nessa manhã, Deus, nosso coração tem estado questionando, Deus, como agir e como fazer. Te oramos nesse momento, Deus. Dá-nos sabedoria, conduz os nossos passos, Deus. A hora de abrir a nossa boca, Deus. A hora de tomar qualquer atitude, Deus, mesmo que sabemos fazer alguma coisa, que não seja conforme a nossa sabedoria, mas seja tão somente mediante a tua direção, Pai. Esse momento eu oro a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu te agradeço por essa manhã, por cada oração que foi feita aqui, ó Deus. E eu peço nessa hora uma bênção especial para todos esses irmãos que fielmente têm se reunido a cada mês, independente das dificuldades e de outros compromissos, tem sido fiel nesse grupo de intercessão, Senhor. Sabemos que, como foi dito, nós recebemos uma armadura, e essa armadura não é para a gente ficar mais bonitinho ou mais bem arranjado, mas ela implica em darmos passos de fé rumo a uma batalha que existe há milênios, Senhor. Nós somos pequenos, já foi orado aqui, agradecimento pelos pequenos começos, mas eu quero também, nesta hora, pedir que o Senhor nos fortaleça e nos encoraje, que nós não queremos ser soldados que ficaram perdidos no meio do caminho e que desfaleceram, Senhor, mas que o Senhor nos fortaleça e amplie a cada dia a nossa fé, para que perseveremos, Senhor. Sabemos que nós lutamos contra potestades que estão aí, como já disse, há milênios, que se opõem à tua obra, Senhor, se opõem ao chamado que o Senhor já nos deu, que se opõem que esse novo homem se manifeste na sua glória, que se opõem para que a igreja tome uma posição para que apresse a volta de Jesus. Oh Deus, nós sabemos que lutamos contra grandes potestades, mas nessa manhã eu quero te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor não nos permita desfalecer, que o Senhor não nos permita esmorecer, Senhor, que aqueles que foram chamados continuem firmes, fiéis a esse chamado. E por isso eu peço uma bênção especial, bênção na compreensão dos teus propósitos, bênção no físico, na mente, nas emoções. Nós temos tantos lados para sermos bombardeados pelo inimigo, mas que essa armadura que só vem de ti, Senhor, nos fortaleça e nos impeça de sermos vencidos pelo inimigo, pelo teu inimigo, Senhor. Por isso, nessa manhã eu peço que as barreiras caiam por terra, que, como já foi orado aqui, o Senhor pingue colírios nos olhos daqueles que o Senhor tem chamado para verem, que tire toda a cera dos ouvidos para que aqueles que o Senhor tem chamado possam escutar, e nos calce com sapatos de ousadia, com calçados de fé, para que possamos dar os passos necessários rumo àquilo que o Senhor tem preparado e nos chamado, ó Deus. Fortalece-nos, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. Não nos deixe esmorecer, dá-nos estratégia, como já foi orado aqui, Senhor. Capacita-nos, Senhor, porque somente Tu podes nos dar essa capacidade para aquilo que o Senhor tem nos chamado. E que todos esses eventos que temos pela frente, Senhor, que através dessa oração, que eu sei que é tão pequena,
Nós não somos um grande número, mas eu percebo ousadia e perseverança nesses irmãos. Que essas orações cheguem ao teu trono, para que esses eventos sejam bem-sucedidos como o Senhor tem determinado desde antes da fundação do mundo. Que vidas possam ouvir essa liderança que vai estar explicando o quão importante é isso, como nós já vimos orações hoje, que isso não é mais um modismo ou um clube dentro das igrejas, daqueles que acham bonitinho estar perto dos judeus, conhecer um pouquinho mais da história. Não, isso é um plano maior, um plano universal, um plano teu, Senhor. E que nós possamos, através da nossa oração, fazer cair por terra toda a oposição, tudo aquilo que tem impedido do teu povo escolhido primeiro, e nós que fomos enxertados, encaminharmos para esse final que o Senhor tem preparado para a tua noiva, Senhor Jesus. Eu peço isso nessa manhã e te agradeço por cada vida que o Senhor tem colocado aqui, te agradeço por aqueles que estão perseverando, que têm colocado o joelho no chão, intercedendo por essa causa, para que haja cada dia mais entendimento da nossa parte e, como já disse, que as barreiras caiam por terra no nome santo de Jesus. Amém. Eu só queria acrescentar um comentário, eu senti desejo de fazê-lo, de nós atentarmos também nesses dias a prática do jejum acompanhado de oração, porque é uma ferramenta muito importante diante de Deus. Eu confesso que eu estava até distraída nessa questão, mas o Espírito me alertou e é uma arma que nós podemos dispor e praticar nesses dias. Amém? Amém. Graças a Deus por esse tempo juntos. Louvado seja o Senhor. Que você seja fortalecido, encorajado. Vamos continuar orando. Intensidade, nós podemos sentir o Senhor fortalecendo e firmando o nosso chamado diante de Deus. Foram orações muito acertadas, muito inspiradas. A gente faz tempo que não faz isso. Se vocês quiserem colocar rapidinho no chat, cada um colocar a cidade de onde você é legal para a gente sentir quantas cidades, quantos lugares diferentes estão sendo representadas aqui hoje. Então, é muito bom a gente sentir que estamos representando vários lugares, né, do Brasil. Então, estamos nos unindo. Não sei se temos alguém de algum lugar fora do Brasil aqui hoje, né, mas estamos nos unindo de todos esses lugares, né? Que bom a gente ver essas cidades sendo relacionadas aqui. Quantos lugares diferentes estamos concordando em oração. Ok, então nós vamos ter uma aulinha sobre uma palavra, uma expressão em hebraico. Tem sido muito edificante, não é só o conhecimento da palavra em si, mas as palavras que o Waiton tem escolhido são palavras que trazem edificação, são palavras que têm, muitas vezes, um significado além daquilo que a gente tem em português, né? Então, isso ajuda a gente a conhecer mais o sentido real das Escrituras e absorver mais, né? Então, tomando aqui a ideia, ser realmente chama Minuto Hebraico, para a gente trazer um flash rápido e sair edificados. Na semana passada, nós vimos uma palavra nova aí, que é o nome de Belém. Belém é Beit Lehem, que significa casa do pão. Então, nós vimos que Jesus disse que ele é o pão vivo descido do céu, então ele tinha que vir de Beit Lehem. E no mês passado, no mês de maio, nós vimos também a parte da Tanakh, que Jesus se refere em Mateus 5:17, e hoje nós gostaríamos de completar o versículo 18 para extrair um pouco mais desse entendimento quando Jesus fala que ele veio cumprir a lei e os profetas, que ele veio cumprir a Tanakh.
Então, nós vimos que quando ele está falando da lei e dos profetas, ele está falando aqui no original, nós temos, ele veio cumprir a Torá e o Nevim, que são os profetas. E que isso tem uma ligação clara com a Torá, porque é o que eles tinham do livro separados, os profetas e a Torá para a época de Jesus. Infelizmente, a maioria das vezes que nós temos a referência bíblica, principalmente no Novo Testamento, de Torá, a tradução é como lei. Só que lei é diferente na língua hebraica. Lei é roc, né? E Torá é instrução. Então, as referências, quando vai a Torá, fala de instruções de Deus, e nós lemos, nós empobrecemos a nossa tradução como lei. Bem, mas hoje a gente gostaria de tratar um pouco sobre o versículo 18, que ele diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Ok? Então, o que a gente pode extrair daqui? Eu estou tomando aqui como ponto principal o jota e o tio, que nós sempre lemos jota e tio, e muitas vezes não fica muito claro o que Jesus quis dizer com isso. E quando a gente vai para o original, o J que ele tem aqui, na verdade, o que nós temos no original está escrito como Iod. E o que é o Iod? Ou o que é o J no hebraico? O Iod aqui é a 10ª letra do alfabeto hebraico. A 10ª letra é o Iod. E se vocês repararem com as 22 letras que nós temos aqui, a letra mais pequenininha que nós temos aqui é o Iod. Então, se fôssemos traduzir ao pé da letra como deveria ser esse texto, Jesus está dizendo: não passará a menor letra, a letra mais pequena que existe. E quando diz aqui um tio, que também não passará, nós temos aqui tag. E o que é o tag? Tag, na verdade, é um auxiliar gramatical do substantivo composto, como nós temos aqui nesse exemplo. Aqui está escrito Berit Adonai, aliança de Deus. E como é um substantivo composto, entre as duas palavras Berit e Adonai, nós temos aqui o tag. Só que a gente percebe que ele é um recurso gramatical pobre, porque eu posso usá-lo, eu posso não usá-lo, há palavras que se ocupam, palavras que não usamos o tag. E também, se tiramos esse tag, ele não muda em nada o sentido. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: olha, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem a mais pequena palavra e nem o mais significativo, o menos significativo recurso gramatical passará de toda a Torá. Então, toda a Torá se cumprirá. Toda a palavra de Deus será cumprida. Amém? Amém. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Que maravilha, muito bom. Obrigado, Vailton. Tudo que Deus falou, tudo que Deus incluiu nas suas instruções, cada respiração de Deus, cada sopro de Deus, né, vai se cumprir.